No capítulo 15, você vai aprender a inserir anotações no desenho. Vai aprender a inserir textos, cotas, símbolos, inserir identificadores de objetos, que são também conhecidos como tags, e inserir indicadores de ambientes. Bom, a gente vai começar então vendo a ferramenta de texto, tá? Então, eu estou aqui com uma planta na escala 1:50 de um pavimento, tá? Para eu colocar o texto aqui, eu vou na aba Anotar, e aqui a gente tem todas as ferramentas de anotação, cotas, simbologias e texto. Então, aqui, texto, tá? E o Revit, ele vai entrar já no comando de texto, pedindo para você clicar um ponto para iniciar o texto. As famílias de texto, tá? Já estão aqui. Então, a família de texto é um tipo de letra com uma determinada altura, e aqui a gente já tem várias alturas de letra na fonte Arial, tá? Para eu criar um novo tipo, eu venho aqui em editar tipo, uma família do sistema, tá? Eu posso duplicar e criar novos tipos. Então, aqui você vai especificar a cor do texto, a espessura da linha, qual vai ser a fonte e se vai ser negrito, itálico, alguma coisa, tá? Muito bem. Então, para a gente começar a escrever, eu vou clicar num ponto aqui, abre uma caixa de texto e eu posso começar a escrever aqui, tá? Se eu der um Enter, ele passa para a linha de baixo, tá? E depois eu clico fora e o texto está inserido, tá? Depois desse texto inserido, eu posso selecionar essa caixa, tá? Eu posso mover o texto por esse ponto e posso rotacionar por esse ponto aqui, tá? Se eu precisar editar o texto, fazer qualquer alteração, basta eu clicar 2 vezes dentro da caixa e aí eu posso editar esse texto, tá? Então, é bastante simples. Outros detalhes vocês têm no livro. Vamos ver agora as cotas, tá? Então, a ferramenta de cotas está aqui na aba Anotar. A gente tem esses vários tipos de cota. Para linhas, né? Para diâmetros, raios, etc. Então, eu vou clicar aqui no Alinhada. E as cotas também, os estilos das cotas, né? Vão ser famílias também de cotas, tá? Então, eu já tenho aqui algumas famílias definidas. Se você for no Editar Tipo, onde a gente configura todas as características das cotas. Então, você pode configurar qual vai ser a marca do tique, né? Você pode fazer toda a configuração das linhas de chamada e linhas de cota. Você pode alterar a cor da cota. Você pode alterar as características do texto. Qual vai ser a fonte do texto da cota, tá? E pode... aqui em formato das unidades, você pode alterar o formato, né? Se você tiver clicado usar as configurações do projeto, ele vai usar a mesma unidade de projeto. Se não, você pode trabalhar no projeto com uma unidade e cotar na outra, tá? Então, aqui a gente colocou as cotas em vermelho para facilitar a visualização. Então, antes de eu cotar, já escolhi a família, né, o estilo da cota. Eu tenho que definir aqui o que eu vou considerar, se é a face da parede, ou se é a linha central, ou se é o núcleo, tá? Então, eu vou usar a face da parede, tá? E aqui o que eu vou selecionar? Se eu vou selecionar referências individuais. Então, eu bato o cursor, ele bate na face de uma parede, tá? Eu clico as duas faces e clico um ponto para colocar a cota, tá? Se eu pegar o lado da abertura de uma janela também, eu posso clicar na face e ele vai entender que é uma face de uma parede, tá? Então, eu posso ir cotando por faces, né? Por exemplo, aqui. Tá? E ir cotando normalmente, mais ou menos como no AutoCAD. A gente tem uma outra opção aqui na cota que é bem interessante, no caso do projeto aqui, que facilita bastante, que é selecionar paredes inteiras,
Se eu clicar em paredes inteiras, o Revit vai abrir um botão de opções. Então, qual é a ideia aqui? Eu seleciono uma parede inteira e ele considera as aberturas, ou seja, portas e janelas que estejam nessa parede. Ele já cota automaticamente. E eu posso cotar pelo centro ou pela largura. Vou deixar a largura. E eu posso ainda pedir que ele considere paredes que efetuam intersecção com a parede que eu selecionar. Vou deixar assim. Então, vejam qual é a ideia. Se eu selecionar essa parede inteira, vejam, ele cotou as paredes que interseccionaram, tá? Essa, e cotou as aberturas pela largura. Então, me facilita muito. Vejam, eu tenho uma cota muito mais rápida. Tá? Outros detalhes das cotas vocês podem olhar no livro. Tá? Outra ferramenta interessante na parte de anotação são os identificadores. Tá? Então, aquele identificador que eu coloco numa porta para definir qual é o tipo dela. Então, na aba Anotar, a gente tem aqui Identificar por categoria. Então, eu seleciono aqui e o Revit me pede para selecionar um objeto. Antes de selecionar a porta, eu vou desmarcar aqui a chamada de detalhe que eu não quero, tá? E aqui, se eu clicar nesse botão, os identificadores, ou seja, a família de simbologia que já está carregada, vai ser apresentada aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui para a porta. Eu deixei um identificador de porta, uma família Brasil, tá? Então, eu vou clicar numa porta, vejam, ele coloca uma simbologia que essa aqui é a P11. Da onde ele tirou essa informação? Essa porta aqui, ela tem uma informação no tipo dela, que é o tipo da porta. Vejam, marca de tipo. Então, você pode colocar aqui a marca de tipo da sua porta, e essa informação vai ser puxada pelo identificador. O identificador são famílias customizáveis da maneira que for preciso fazer. Agora, eu vou colocar o identificador nessa outra porta aqui. Vejam, essa daqui é a P12, tá? Então, a P12 é uma porta de 60 e a P11 é uma porta de 70, tá? Então, se eu identificar a outra porta de 70 aqui, eu vou ter P11. Então, eu posso ir selecionando um a um e ele colocando os identificadores. Também posso, para agilizar o processo, selecionar Identificar Todos. Se eu selecionar Identificar Todos, o Revit pede para eu selecionar uma categoria. Então, eu vou selecionar a categoria Porta e vou dar um OK. Vejam, num único comando, ele já identificou todas as portas para mim. Sempre puxando o número do tipo da porta, tá? Nós vamos ver agora os identificadores de ambiente. O que é um identificador de um ambiente? Um ambiente é um local determinado pelo conjunto de paredes, tá? Por várias paredes que fecham um ambiente. Então, aqui na aba Arquitetura, a gente tem a ferramenta Ambiente. Quando eu entro na ferramenta Ambiente, o Revit vai me trazer uma marcação no cursor. Conforme eu coloco o cursor dentro de uma área, vejam, ele identifica um ambiente. Então, eu posso colocar aqui nesse dormitório, por exemplo, e clicar. E ele me nomeou como ambiente, sem colocar o nome, um nome genérico, e identificou quantos metros quadrados tem esse ambiente. Em seguida, eu posso clicar no identificador aqui e alterar ele para, por exemplo, dormitório 1, tá? Então, eu posso alterar esse texto. Em seguida, eu passo para o próximo ambiente. Vou colocar aqui no banheiro, tá? Uma outra maneira de eu alterar esse texto do ambiente, quando eu tenho vários ambientes com o mesmo nome, é selecionar o ambiente, vejam, conforme eu passo o cursor aqui pelo banheiro, ele vai me determinar essa marca, que é o ambiente.
Clicando no ambiente, eu tenho aqui as propriedades do ambiente. Então, vejam que eu tenho o nome. O nome vai ter uma lista de nomes já utilizados. Então, eu não preciso digitar novamente aquele nome. Eu posso pegar o nome que eu já foi utilizado uma vez. E ele vai trocando, tá? Então, você pode escolher, inclusive, quais são as informações que ele pode colocar nesse ambiente, tá? O identificador de ambiente é uma família, é um tag também, que você pode criar com a extração da informação que for mais importante para você. Então, você pode colocar o volume, você pode colocar a área, tá? Então, aqui a gente criou um identificador de um ambiente que ele já coloca a área. No Revit 2016, a gente tem uma ferramenta nova que, quando eu clico em ambiente, ele tem a opção de identificar automaticamente. Então, vejam, se eu clico aqui, ele identifica todos os ambientes num comando só. E depois, basta que eu vá simplesmente trocando o texto do nome desse ambiente. Por exemplo, esse aqui é o dormitório. Então, vejam a facilidade de você identificar todos de uma vez só, tá?